Olá, o meu nome é André. Boa noite e bem-vindos ao Voz de Presença. Nesta ocasião, regressaremos a 15 de abril de 1986. Enquanto grande parte da Europa dormia, mais de uma centena de aeronaves norte-americanas atravessavam a escuridão sobre o Atlântico. O destino era a Líbia. O objetivo era Muammar Gaddafi. E a pergunta que pairava sobre a operação era simples: até onde pode uma democracia tolerar ataques antes de responder pela força? Porque esta história não começa em Trípoli. Começa vários anos antes. Começa com uma sucessão de atentados, sequestros, bombas, mortes, ataques contra cidadãos ocidentais, ataques contra interesses norte-americanos. E em Washington crescia uma convicção: Gaddafi não era apenas um dirigente problemático, era um patrocinador ativo do terrorismo internacional. Durante anos, os Estados Unidos tinham protestado, tinham sancionado, tinham condenado, tinham pressionado diplomaticamente. Mas os atentados continuavam. E então aconteceu Berlim. 5 de abril de 1986. Uma bomba explode numa discoteca frequentada por militares americanos. 2 mortos, centenas de feridos, entre eles dezenas de militares. A inteligência norte-americana concluiu rapidamente que a operação tinha origem líbia. Não era apenas mais um atentado. Era um desafio direto. Uma provocação. Um teste. E Ronald Reagan acreditava que os testes só terminam quando alguém lhes responde. É fácil, 40 anos depois, esquecer isto. Mas Reagan tinha uma visão muito clara. Se um Estado patrocina violência e não enfrenta consequências, continuará a fazê-lo. Por que motivo haveria de parar quando não há uma retaliação dissuasora? E foi aqui que começou uma das decisões mais difíceis da sua presidência. Não se tratava apenas de atacar. Tratava-se de decidir se os Estados Unidos continuariam a aceitar agressões sem uma resposta militar direta. A questão não era apenas estratégica, era igualmente moral.
Quantos mortos são necessários para justificar uma resposta? Quantos atentados? Quantas ameaças? Quantos estropiados? Quantas linhas vermelhas? Reagan escolheu responder. E escolheu responder de forma visível. Mas havia um problema. A Europa estava dividida. Muitos governos receavam uma escalada. Outros temiam represálias, enquanto outros simplesmente não queriam envolvimento. A França recusou autorizar a passagem dos aviões norte-americanos pelo seu espaço aéreo. Uma decisão que obrigou os Estados Unidos a alterar completamente a operação. E é aqui que a história ganha uma dimensão quase cinematográfica. Porque os F-111 da Força Aérea Norte-Americana não puderam seguir o trajeto mais curto. Foram obrigados a contornar praticamente toda a Península Ibérica. Descer pelo Atlântico, percorrer milhares de quilómetros adicionais e aproximar-se da Líbia por uma rota muito mais longa. Uma viagem gigantesca. Uma demonstração de alcance, de projeção de força planetária. Uma demonstração de determinação, de vontade nacional de pôr termo à agressão terrorista. Nessa noite, os céus do Atlântico testemunharam uma das operações aéreas mais ambiciosas da década. Centenas de tripulantes, dezenas de aviões de reabastecimento, caças, guerra eletrónica, bombardeiros, tudo coordenado para um único objetivo: levar a guerra até ao homem que Washington considerava responsável. Não a um exército, não a uma frente de batalha, a um regime. E isso gerou controvérsia imediata. Porque os críticos perguntavam: isto é legítimo? E do ponto de vista legal, diz que a defesa deve ser proporcional à agressão. É prudente? É proporcional? Mas os defensores da operação faziam outra pergunta. Se não houver resposta à agressão terrorista, o que impedirá o próximo atentado? Pouco depois da meia-noite, as bombas começaram a cair. Trípoli, Benghazi, instalações militares, centros de comando, infraestruturas associadas ao regime. Durante alguns minutos, o regime líbio sentiu aquilo que tantas vítimas tinham sentido antes.
incerteza, temor, vulnerabilidade, terror. Gaddafi sobreviveu, mas a mensagem foi recebida com contundência. Os Estados Unidos abdicavam de isolacionismo e estavam dispostos a usar força militar direta. E estavam dispostos a fazê-lo a milhares de quilómetros de casa. Nesse dia, eu ainda era uma criança, mas no noticiário era comentado: Força Aérea Portuguesa em alerta máximo. Uma centena de aviões está a passar por cima de Portugal continental, sobrevoando o Algarve e mais tarde saberíamos, a caminho de Líbia. A operação terminou, mas o debate continua até hoje. Funcionou? Não funcionou? Dissuadiu? Provocou? Fortaleceu Reagan? Fragilizou o regime líbio? As respostas dependem de quem faz a pergunta. Mas existe um facto difícil de ignorar. Durante anos, a imagem internacional dos Estados Unidos passou a incluir uma ideia simples: atacar americanos poderia ter consequências reais. Consequências reais. Consequências militares. Consequências imediatas. E talvez seja precisamente por isso que a Operação Eldorado Canyon continua a ser estudada. Nessa noite, a Força Aérea Portuguesa levantou os seus A-7 Corsair 2 para investigar qual era aquela flotilha aérea que passava sobre nós a caminho da Líbia. Uma operação que é estudada não apenas do ponto de vista militar, mas como demonstração política. Porque, no fundo, não foi apenas um ataque aéreo. Foi uma declaração. Uma declaração sobre credibilidade, sobre dissuasão, sobre poder e sobre uma pergunta que continua atual em 2026. Uma pergunta que atravessa décadas. Uma pergunta que cada geração acaba por enfrentar novamente. Quando um Estado é atacado, qual é o preço de responder? Mas, sobretudo, qual é o preço da passividade? O preço de não responder? O meu nome é André. Obrigado pela vossa presença. Se estas palavras lhe fazem companhia, pode subscrever o canal. Uma noite santa e até breve.